Bom, pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de Braskem, a gente vai separar esse vídeo aqui em duas etapas. Uma, a gente vai falar do desempenho financeiro aí da companhia no terceiro trimestre, que não foi nada atraente. Hoje eu esperava que a companhia caísse muito. Depois saiu essa proposta, né, da DNOC, oferecendo R$ 37,29, 30 centavos aí por ação da companhia. Hoje a gente vai explicar porque tem tanta gente interessada em comprar a Braskem e fechar o capital dela, tá? E nesse vídeo, né, a gente vai falar um pouco também sobre a proposta. Vamos lá, vamos falar sobre a proposta primeiro, então depois a gente vai falar por que tem tanta gente querendo abocanhar a Braskem e as propostas não param de chegar. A empresa confirmou, né, através de um fato relevante, que de fato, né, a empresa ADNOC fez uma proposta aí de 10 bilhões e 500 milhões de reais pela participação da Novo Honor no negócio. Isso está dando aí R$ 37,29 por ação. Esse pagamento, caso se confirme, tanto o controlador quanto o minoritário, eles vão receber 50% no fechamento aí do negócio e os outros 50% serão recebidos aí durante 7 anos, né? Ou seja, vai vencer daqui 7 anos, com juros anuais aí de 7,25% em dólar, tá? Essa proposta foi uma das melhores propostas que a Novo Honor recebeu pela sua participação. Tanto que mesmo a empresa vendendo, né, a sua participação, ela vai continuar aí com 3% aí das ações da companhia. Um outro detalhe que me chamou muito a atenção também na proposta foi que essa proposta, de fato, ela vai ser consolidada caso aí a empresa esteja aberta para fazer aí toda uma auditoria, né, para eles terem certeza, né, que não estão levando nenhum gato por lebre. Agora, por quê, né? Por que tem tanta gente fazendo proposta pela Braskem? Pessoal, vamos lá. Hoje, a Braskem é uma das maiores petroquímicas do mundo. Para a gente construir uma petroquímica do tamanho da Braskem hoje, seria praticamente impossível, tá? Isso aí demoraria anos. Anos que a gente fala é acima aí de 10 anos, tá? É coisa de 10 a 15 anos. Então é praticamente impossível. A Braskem foi fruto aí de várias aquisições, várias fusões que a empresa fez desde o seu início, né? E hoje é esse monstro chamado Braskem. É uma empresa que, quando ela dá lucro, ela dá muito lucro. E quando ela dá prejuízo, a gente vê, né, um reflexo, tanto hoje um prejuízo aí de 2 bilhões e 558 milhões de reais. Mas ela é um ativo tão interessante que mesmo ela passando por esse período aí de prejuízos consecutivos, existem, né, vários players aí interessados em abocanhar a Braskem. O prejuízo total dela aí hoje foi de 2 bilhões e 558 milhões de reais. Um outro ponto que ninguém coloca na conta é que todos esses ativos, toda essa estrutura da Braskem, ela nunca foi corrigida pela inflação, tá? Então, é uma empresa que hoje tem um valor de patrimonial incalculável. Esse valor de patrimonial aí de R$10 alguma coisinha, cara, isso nunca sofreu um reajuste pela inflação desde o início, tá? Então, hoje estima-se, né, que ela tem um valor patrimonial por ação de R$120, R$150. Então, é algo caro e raro, por isso que tem tanta gente interessada. Então vamos lá, vamos falar sobre o desempenho financeiro da companhia e depois a gente vai falar sobre a alavancagem. A receita bruta de vendas da companhia totalizou aí 19 bilhões e 275 milhões de reais. A gente teve uma queda de 6% em relação ao segundo TRI de 23, e em relação ao terceiro TRI de 22, a queda foi de 34%. Na variação aí dos 9 últimos meses, tivemos aí uma queda de 31% em relação aos 9 meses de 22. O custo de produtos vendidos, a gente teve uma leve queda em relação ao segundo TRI de 2023, de 7%, em relação ao terceiro TRI de 2022, a queda foi de 30%. Os custos, né, com produtos vendidos, nos 9 últimos meses, teve uma queda de 22%. O lucro bruto da companhia totalizou em 569 milhões de reais. A gente teve 24% de alta em relação ao segundo TRI de 2023, mas quando a gente compara com o mesmo trimestre de 2022, a queda foi de 74%. 82% de queda nos 9 meses aí de 2023 em relação aos 9 meses de 2022. O lucro operacional da companhia antes do resultado financeiro, que também é conhecido como EBITDA ou LAGIR, totalizou, né, 620 milhões de reais negativos. A gente teve uma queda aí de 62% em relação ao segundo TRI, né, foi um pouco melhor aí do que o segundo TRI de 2023. E em relação ao terceiro TRI de 2022, saímos aí de um EBITDA positivo de 690 milhões de reais para um EBITDA negativo. Quando a gente olha aqui o custo que a empresa teve
com despesas financeiras, que são aí pagamento de juros para bancos, variações cambiais, entre outros, tivemos aí um custo de 2 bilhões 410 milhões de reais. Uma alta muito forte aí em relação ao segundo tri, na verdade ela recebeu, né, ela teve um ganho aí com juros e variação cambial. Já no terceiro tri de 2023, quando a gente compara para o de 2022, a gente teve uma alta no pagamento, né, do resultado financeiro de 42%. Em relação aos 9 meses de 2022, tivemos uma queda de 32% aí com resultado financeiro. O lucro líquido da companhia foi um baita de um prejuízo aí de 2.558 milhões de reais, uma alta aí de 211% em relação ao segundo tri de 2023, e em relação ao terceiro tri de 2022, o prejuízo foi 80% maior, tá? A gente saiu de um lucro de 1 bilhão e 63% dos 9 meses de 2022 para um prejuízo de 3 bi 139 milhões de reais. Quando a gente olha a alavancagem da companhia, é outra que me chamou muito a atenção. Bom, pessoal, e a dívida da empresa em setembro fechou o trimestre com uma dívida bruta de 10 bilhões 708 milhões de reais. Tivemos um crescimento em relação a junho de 2023 de 7% e em relação a setembro de 2022, a dívida da companhia cresceu em 21%, tá? Quando a gente olha o caixa da companhia, o caixa hoje finalizou o trimestre com 3 bi 735 milhões de reais. Tivemos uma alta no caixa de 15% em relação a junho de 2023 e em relação a setembro de 2022, a alta foi aí de 42%, né? Ou seja, teve aí um ponto positivo. A dívida líquida ajustada hoje da companhia em relação ao seu EBITDA totalizou 12,99 vezes, tá? Um crescimento aí forte de 54% aí em relação ao segundo trimestre de 2023 e em relação ao terceiro tri de 2022, a alta foi de 684%, né? Uma baita de uma alta. A empresa tem sofrido muito com esse cenário de juros mais alto. Grande parte dessa dívida é dolarizada. Aí muita gente fica preocupado. Mas a dívida em dólar é perigosa. Pessoal, grande parte da receita hoje da companhia, a gente está falando de coisa aí de 80% em dólar, tá? Então não tem risco aí de uma variação cambial forte, né? Caso o dólar se valorize muito, é uma empresa que vai ser beneficiada com isso, tá? Quando a gente dá uma olhada na cotação atual do papel hoje, que subiu aí 14,64%, é um papel que eu montei uma pequena posição nessa região aqui. Meu preço médio ficou aí na casa de R$18 e alguma coisinha. Braskem, que no passado representou uma grande, né, participação da minha carteira, eu vendi nesse topo aqui, tá? Vendi porque eu fiquei com medo de Petrobras comprar a participação da Novonor e a gente tem uma empresa com um controle 100% estatal para servir de cabidão de emprego para a companheirada, tá? Então aquilo era algo que me incomodava muito. Então a gente reduziu a posição aqui e, por incrível que pareça, né, o papel voltou a cair novamente, entrar em tendência de queda, que é uma longa tendência de queda que esse papel vem sofrendo, e hoje, né, deu essa pancada para cima aí de 15%. Nesse exato momento é negociado a R$19,80, e caso ele volte, né, a tradear aqui nessa região de novo, a gente não compra quando sai esses eventos assim, porque o risco de tomar um prejuízo é muito grande. A gente fica esperando, né, que ele volte aí para essas regiões aí de 16 a 18 reais e acabe um pouco da volatilidade para que a gente possa montar mais uma posiçãozinha pequena. Creio eu que a Novonor não vai entregar esse papel agora, tá? Principalmente nesse preço aí de R$37. Eles vão querer alguma coisinha a mais. Esses papéis hoje estão em posse dos grandes bancos. A gente está falando de Santander, Itaú e Bradesco e Banco do Brasil. Então aquilo lá está em garantia. Eles não vão ter contato com esse dinheiro. Eles vão pegar o dinheiro, tanto que quando a Novonor a Adenok pagar, caso eles fechem, né, apertem as mãos e fechem o negócio, esse dinheiro vai ir diretamente para o caixa aí dos bancos, tá? Ou seja, vai sair dividendo aí, um dividendo a mais para os acionistas do banco. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo que a gente está fazendo ele aqui de última hora, que daqui a pouco tem que sair. Agora são 15 horas e 4 minutos. Eu tenho que andar muito ainda, tá? Para não deixar vocês na mão, eu vou fazer esse vídeo falando aí sobre o resultado da companhia. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus e bons investimentos.